a verdade gostosa e os benefícios reais do homem que vive sozinho, sem mulher no Brasil de hoje. Muitos caras vivem amargurados e sofrendo dentro de relacionamentos ou casamentos ruins, porque acham que não tem outra escolha, acham que precisam de uma mulher para ser completo, para ter paz, para ser homem de verdade. Mas a realidade é outra. E quando você olha com os olhos abertos, sem o filtro que a sociedade coloca, vê que viver sozinho pode ser uma das melhores decisões que um homem toma hoje em dia. Eu vou falar isso de forma direta, com exemplos duros de homens que sofrem em silêncio e de homens que vivem sozinhos e prosperam. Vou detalhar cada benefício, mesmo que pareça bom demais para ser verdade, porque no Brasil atual, com o custo de vida alto, as exigências que muitas mulheres têm, o risco de divórcio que destrói o homem e a falta de reciprocidade em muitos casos, viver sozinho deixa de ser um castigo e vira uma vantagem clara. Vamos começar entendendo porque poucos entendem isso. A sociedade ensina desde cedo que o homem precisa de uma mulher para ser feliz. Família pergunta quando você vai casar. Amigos que estão casados e infelizes falam como se fosse o único caminho. Filmes e novelas mostram o casal como o final perfeito. O homem que vive sozinho é visto como incompleto, como alguém que não conseguiu ou que está fugindo. Mas isso é mentira. Muitos homens casados ou em relacionamento sério estão mais sozinhos do que quem vive sozinho. Eles estão emocionalmente isolados dentro de casa, pagando caro por uma companhia que não traz paz, que cobra o tempo todo e entrega pouco. No Brasil de hoje, o homem que vive sozinho tem liberdade total sobre o próprio tempo, o próprio dinheiro e o próprio espaço. Ele não precisa pedir permissão para nada. Não tem que explicar onde esteve, quanto gastou ou por que quer ficar em casa descansando. Isso parece pequeno, mas quando você vive anos tendo que prestar conta de tudo, percebe que o peso que isso tira das suas costas era grande demais. Olha o dinheiro, por exemplo. Quando o homem vive sozinho, ele fica com 100% do que ganha, não tem que sustentar outra pessoa que muitas vezes não contribui em nada na mesa, não gasta com presentes caros para manter a paz, não paga contas extras que aparecem do nada, não banca viagens ou coisas que a outra pessoa quer, mas ele não. No Brasil, com aluguel alto, comida cara e tudo subindo, guardar dinheiro é difícil. Quando você divide a vida com alguém que cobra alto e oferece pouco, o dinheiro some mais rápido. O homem sozinho pode investir, pode guardar para comprar algo grande, pode ter uma reserva para imprevistos. Ele não corre o risco de, depois de anos, perder metade de tudo em um divórcio. Ele não fica pagando pensão por décadas, enquanto vê o patrimônio que construiu indo embora. Agora pensa no tempo. O homem que vive sozinho acorda quando quer, faz a rotina dele, sem ter que ajustar para o humor ou a agenda da outra pessoa. Ele vai à academia todos os dias se quiser, sem ouvir reclamação de que está gastando tempo demais com isso. Ele trabalha até tarde no projeto que está construindo, sem ter que parar para resolver drama ou ouvir reclamações sobre o dia dela. Ele descansa quando precisa, assiste o que quer, come o que quer, o tempo dele é dele. Em um relacionamento ruim, o homem perde horas por semana só ouvindo reclamações.
resolvendo problemas que não são dele, tentando acalmar alguém que nunca está satisfeita. Esse tempo perdido é tempo que ele nunca recupera. O homem sozinho usa esse tempo para crescer. Ele estuda, ele treina, ele constrói algo próprio. Depois de alguns anos vivendo assim, ele está em outro nível de corpo, de dinheiro e conhecimento, enquanto o cara casado e infeliz está no mesmo lugar ou pior. A paz mental é talvez o benefício mais gostoso de todos. Quando você vive sozinho, não tem briga por coisa pequena, não tem que ficar pisando em ovos porque ela acordou de mau humor, não tem que se preocupar se ela está falando com outro, se está postando foto demais, se está gastando o dinheiro que você ganha. Você chega em casa e o ambiente é tranquilo, você decide o que fazer, não tem cobrança emocional constante e também muitos homens casados vivem em guerra baixa dentro de casa. Eles trabalham o dia todo, chegam cansados e ainda têm que lidar com discussão sobre quem fez o quê, sobre o que ela quer comprar, sobre o que o vizinho tem e eles não têm. Isso desgasta. O homem sozinho evita todo esse desgaste. Ele protege a própria cabeça. E cabeça protegida significa melhor sono, menos estresse, menos problemas de saúde que vêm de tentação constante. A saúde física também melhora. O homem sozinho pode focar na academia, na alimentação, no sono. Ele não tem alguém em casa pedindo para pedir comida toda hora, reclamando que ele está malhando demais ou que não tem tempo para ela. Ele pode dormir cedo se quiser, acordar cedo, manter a disciplina. Muitos homens em relacionamentos ruins veem a saúde piorar, o estresse do dia a dia em casa, as noites mal dormidas por causa de discussão, a falta de tempo para treinar porque tem que resolver coisas dela. Depois de anos assim, o corpo paga a conta, pressão alta, energia baixa. O homem sozinho que usa bem a liberdade fica mais forte, mais disposto, mais saudável com o passar do tempo. Agora, deixa eu dar exemplos concretos para você ver como isso funciona na prática. Exemplos de homens que sofrem dentro de relacionamentos e de homens que vivem sozinhos e estão bem. Primeiro exemplo, o caso do Marcos. Marcos tem 42 anos, casado há 14 anos com a Adriana. Eles têm 2 filhos. Marcos trabalha como supervisor em uma empresa, ganha um salário bom, mas não excelente. A Adriana parou de trabalhar depois do 2º filho e nunca mais voltou. Ela cobra bastante, quer casa maior, quer carro novo, quer que Marcos leve ela para jantar fora toda semana. Quer presentes em datas, Marcos faz o que pode. Ele trabalha horas extras, corta coisa dele para atender. Em casa, a Adriana reclama de tudo. A casa está bagunçada porque ela não organiza. A comida não está boa. Ele não ajuda o suficiente mesmo quando chega tarde. Quando Marcos tenta falar sobre o cansaço, ela diz que ele não entende a pressão dela em casa. Marcos vive estressado, dorme mal, não treina há anos porque não tem tempo ou energia. O dinheiro que ele ganha some rápido com as contas e as exigências. Ele não tem reserva. Se algo der errado no trabalho, ele entra em pânico. Os filhos veem o pai cansado e calado. Marcos fica porque tem medo do divórcio. Sabe que vai perder metade do pouco que tem. Vai pagar pensão alta e ainda vai ver os filhos com menos frequência. Ele vive amargurado, sofrendo em silêncio,
contando os dias. Ele não entende que poderia viver sozinho, pagar um aluguel menor, ter paz, guardar dinheiro e ver os filhos nos finais de semanas combinados, sem o peso diário de uma casa tensa. Ele acha que ficar é o certo, mas está destruindo a própria vida aos poucos. Segundo exemplo, a casa do João. João tem 38 anos, divorciado há 3 anos, casou aos 28, construiu uma pequena empresa de prestação de serviços com muito esforço. A esposa, a Carla, trabalha pouco, reclamava muito, gastava o que ele ganhava. Depois de 8 anos, ela pediu o divórcio alegando que não estava feliz. O processo foi caro e demorado. João perdeu metade do que construiu. Ficou com a obrigação de pagar a pensão para o filho e ainda teve que arcar com parte das dívidas que surgiram. Ele saiu da casa grande, foi morar em um apartamento menor. No começo foi difícil, ele se sentiu sozinho, perdido, mas depois de alguns meses algo mudou. Ele começou a acordar cedo, ir à academia todo dia, focar na empresa que restou, sem ninguém cobrando em casa. Ele trabalhou mais e melhor. O dinheiro que antes ia para Carla, agora ia para investir na empresa e guardar. Ele dormia melhor, comia melhor, treinava sem interrupção. Hoje, 3 anos depois, a empresa dele está maior do que antes. Ele tem reserva financeira, o corpo está em forma, ele viaja quando quer, sai com amigos quando quer, não tem que explicar nada. Ele vê o filho nos dias combinados e a relação com o menino melhorou, porque ele chega descansado e presente. João diz que o divórcio doeu, mas que viver sozinho depois foi a melhor coisa que aconteceu. Ele não voltaria para um casamento assim, nem se pagassem. Ele entende agora o valor da paz e do controle sobre a própria vida. Terceiro exemplo, o caso do Pedro. Pedro tem 35 anos e vive sozinho há 5 anos por escolha. Nunca casou, teve relacionamentos, mas sempre parou quando via que a mulher queria mais do que ele estava disposto a dar, ou quando via que não havia reciprocidade. Pedro trabalha com vendas, tem uma boa renda, mora em um apartamento simples, mas organizado do jeito dele. Acorda cedo, treina pesado, trabalha focado, à noite estuda algo novo ou descansa. Ele tem um grupo de amigos homens com quem sai de vez em quando, joga bola, conversa de verdade, não tem drama em casa, não tem que bancar ninguém. O dinheiro que ganha, ele divide entre investimentos, comida boa, academia e uma viagem de vez em quando. Ele namora quando quer, de forma casual, sem levar para casa ou misturar as finanças. Se a mulher começa a cobrar demais ou a trazer problemas, ele para. Ele não fica preso. Pedro está construindo uma vida sólida. O corpo dele está forte, a cabeça clara, o futuro planejado. Ele vê amigos casados sofrendo com brigas, com contas que não fecham, com falta de tempo para si. Ele não inveja. Ele sabe que a liberdade que tem é rara e valiosa. Quando alguém pergunta por que ele não casa, ele responde que não precisa, que está bem assim. E está. Quarto exemplo, o caso do Ricardo. Ricardo tem 48 anos, casado há 20 anos. A esposa, a Sandra, sempre foi exigente, nunca trabalhou muito, cobrou casa, carro, escola particular para os filhos, viagens. Ricardo faz tudo para atender, trabalhou em 2 empregos por ano, sacrificou saúde e tempo com os filhos. Hoje, a empresa onde ele trabalha está passando por dificuldade. Ele ganha menos. A Sandra reclama o tempo todo. Diz que ele não é mais o mesmo, que não provê como antes.
Ricardo vive com medo de perder a família, com medo de divórcio. Ele sabe se separar, vai ficar sem casa, sem dinheiro e ainda pagando pensão alta. Ele sofre calado, tem problemas de pressão, dorme pouco, não treina. Os filhos já são mais velhos e veem o pai como um homem cansado e triste. Ricardo vive amargurado porque acha que não tem saída. Ele não percebe que poderia ter escolhido viver sozinho anos atrás, quando ainda tinha saúde e dinheiro. Poderia ter construído algo só para ele. Agora está preso em uma situação que o destrói devagar. Esses exemplos mostram a diferença. O homem que vive sozinho usa bem essa liberdade, cresce. O homem que fica em relacionamento ruim definha. A sociedade não mostra isso. Mostra só o casal feliz ou o homem sozinho como fracassado. Mas a verdade é que muitos homens casados estão sofrendo mais do que admitem. Além do dinheiro, do tempo e da paz, tem a liberdade de construir quem você é. O homem sozinho pode focar em se tornar melhor sem distração. Ele pode ler, estudar, aprender uma habilidade nova, abrir um negócio, melhorar o corpo. Ele não tem que dividir energia com alguém que pode estar puxando para baixo. Em poucos anos, a diferença aparece. O cara sozinho que se dedica está mais forte, mais inteligente, mais capaz. O cara em relacionamento ruim muitas vezes está estagnado, cansado, usando toda a energia para manter as coisas funcionando em casa. No Brasil de hoje, isso é ainda mais importante. O custo de vida está alto, aluguel, comida, transporte, tudo caro. Se você divide a vida com alguém que não contribui financeiramente de forma justa, você sente o aperto mais rápido. Se você vive sozinho, você controla os gastos, você come em casa, você não gasta com coisas desnecessárias para agradar, você pode viver com menos e guardar mais. Isso dá segurança, dá opção, dá liberdade para mudar de cidade, para trocar de emprego, para arriscar em algo novo. Tem também a questão da saúde mental. Viver sozinho permite que você processe suas emoções sem ter que lidar com as de outra pessoa o tempo todo. Você pode ter momentos de silêncio, de reflexão, pode chorar se precisar, pode ficar bravo, pode ficar em paz, não tem que carregar o peso emocional de alguém que usa você como terapeuta grátis. Muitos homens em relacionamentos são esgotados emocionalmente. Eles ouvem problemas o dia todo, tentam resolver e no final não tem espaço para si. Isso vai acumulando e vira ansiedade, irritação, depressão. O homem sozinho que cuida de si tem espaço para processar e seguir em frente. Agora, por que muitos homens não entendem isso e vivem amargurados? Porque o medo de ficar sozinho é forte demais. A sociedade diz que homem sozinho é triste, é incompleto. Os amigos casados falam que você vai se arrepender quando ficar velho. A família pressiona. O homem acaba acreditando que sofrer em um relacionamento ruim é melhor do que ficar sozinho, mas isso é mentira. Sofrer em silêncio dentro de casa é uma solidão pior do que viver sozinho com paz. O homem amargurado em casamento ruim está sozinho mesmo tendo alguém ao lado. Ele não tem conexão real, não tem apoio de verdade, só tem cobrança e obrigação. Viver sozinho também não significa ficar isolado do mundo. O homem que vive sozinho pode ter amigos, pode ter família, pode ter relacionamentos casuais se quiser. Ele pode construir uma rede de homens que pensam parecido. Ele não precisa de uma mulher para ter companhia ou conversa.
Muitos homens descobrem que a amizade masculina são mais diretas, mais úteis, menos dramáticas. Eles têm com quem contar, sem ter que bancar ou aguentar cobrança emocional. Se você está vivendo sozinho agora ou pensando em fazer isso, use essa liberdade com inteligência. Não desperdice o tempo com vícios ou nada. Crie uma rotina, treine o corpo, cuide da casa, trabalhe no que importa, construa dinheiro, tenha propósito. A solidão vira poder quando você a usa para crescer. Se você está em um relacionamento ruim e pensa em sair, pense no que você ganha com a liberdade. Pense no dinheiro que vai sobrar, no tempo que vai ter, na paz que vai voltar. Não fique por medo. O medo de divórcio é real, mas ficar sofrendo por anos também tem um custo alto. Claro que viver sozinho tem desafios. Tem dias que você pode sentir falta de companhia. Tem que aprender a cozinhar, a organizar, a lidar com tudo sozinho, mas esses desafios são menores do que o desgaste de carregar alguém que não soma. E você pode resolver eles. Pode aprender a cozinhar bem, pode ter uma casa organizada do seu jeito, pode sair quando quiser, com companhia ou não. No longo prazo, o homem que vive sozinho e constrói uma vida boa tem mais opções. Ele pode escolher se quer um relacionamento ou não. Ele pode escolher com quem. Ele não precisa aceitar qualquer coisa por medo de ficar sozinho. Ele tem valor próprio, ele tem recursos, ele tem paz. E isso atrai pessoas melhores se ele quiser. E se não quiser, está tudo bem assim. Muitos homens no Brasil estão descobrindo isso agora. Eles veem amigos divorciados que estão melhor sozinhos. Eles veem o próprio cansaço em casa. Eles calculam o dinheiro que gastam e o que sobra. Eles percebem que a paz vale mais do que a imagem de casal. E começam a escolher viver sozinhos ou a não entrar em relacionamentos que não valem a pena. Essa é a verdade gostosa que poucos entendem. Viver sozinho não é o fim do mundo. Pode ser o começo de uma vida melhor, mais livre, mais forte. O homem que entende isso para de sofrer em silêncio. Ele para de viver amargurado. Ele toma as rédeas da própria vida e constrói algo que funciona para ele. Se esse vídeo te faz pensar, se você está em um relacionamento ruim e está sofrendo, se você vive sozinho e está vendo os benefícios, mas ainda tem dúvida, ou se você conhece alguém nessa situação, eu peço uma coisa importante: curta esse vídeo agora. Isso ajuda os outros homens a encontrarem essa conversa, a pararem de sofrer sem necessidade. Inscreva-se no canal pela ordem, se ainda não é inscrito. Aqui falamos as verdades que liberam o homem, que mostram o caminho real no Brasil de hoje, sem enrolação e sem suavizar o que dói. E deixa sua opinião nos comentários. Conta se você vive sozinho, o que mudou na sua vida. Conta se você está amargurado em um relacionamento e o que está sentindo. Compartilha sua história ou sua dúvida. O comentário ajuda mais homens a acordarem e a tomarem decisões melhores. Eu vou fixar o melhor relato que estiver aqui nos comentários. O homem que vive sozinho no Brasil de hoje tem uma vantagem que poucos veem. Ele tem o controle, ele tem a paz, ele tem o tempo e o dinheiro para construir o que quiser. Enquanto muitos sofrem em silêncio, achando que não tem escolha, ele escolhe a liberdade e cresce. Essa é a verdade gostosa. Entenda ela e pare de viver amargurado.